guerra, esta batalha que há de acontecer, ela vai ter um início e vai ter um fim. Em Ezequiel 38 e 39, Deus é quem vai ser o agente promotor desta grande batalha, ou seja, desta peleja, desta grande invasão. Deus, ele vai incitar esses adversários contra Israel. Você pode perguntar assim, mas por que Deus vai fazer isso? Porque Deus vai incitar esses inimigos a guerrear contra Israel. É porque aí nós entendemos que há uma vontade soberana da parte de Deus. Não nos esqueçamos que Israel é um povo eleito de Deus. E que na história passada, se nós formos catucarmos o passado antigo de Israel, nós vamos ver, como bem diz o autor Ezequias Soares, nesta lição bíblica deste trimestre, que ele faz aqui um estudo sistemático sobre a vida de Israel em relação às causas e consequências que trouxeram a infidelidade deste povo para com Deus e de que forma Deus os conduziu a uma disciplina. Era necessário que houvesse essa disciplina, porque desde o Egito, desde a saída dos filhos de Israel para ingressarem na terra prometida, que Deus usou a Moisés e começou agora a instruir o seu povo da maneira e da forma adequada que ele, Deus, queria que Israel fosse conduzido. Não era como as demais nações que não tinham o seu Deus, como o nosso Deus. Mas Deus estabeleceu aqui princípios. Deus estabeleceu aqui regras. Deus estabeleceu aqui doutrinas, normas, para que este povo israelita o servisse. Mas aí nós entendemos pelo contexto histórico que Israel, ele começou agora a andar de acordo com os deuses que eles serviram no Egito. E tendo eles saído do Egito e tendo peregrinado pelo deserto, Deus os provou, como diz lá em Deuteronômio, Deus provou os seus corações. Só que esta prova que Deus colocou em Israel era uma prova tipo de aperfeiçoamento. Deus queria mais de Israel, Deus queria fidelidade, Deus queria obediência, Deus queria integridade, Deus queria que Israel fosse o seu espelho, o seu reflexo entre as nações. Se nós formos estudarmos do ponto de vista lá no início de tudo, quando Deus ele escolheu Israel para ser uma nação, Deus fez promessas ao nosso pai na fé, Abraão. Lá no capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus tirou ele de Ur dos Caldeus, lá da Mesopotâmia, uma terra idólatra, uma terra cheia de feitiçaria, de iniquidade, uma terra cheia de adoração a outros deuses, a ídolos. E foi lá que Deus viu Abraão, que tinha por nome de Abrão, trouxe ele lá de Ur dos Caldeus e levou ele para uma terra que nem ele sabia onde era. E ali, quando Deus faz promessas a Abrão, a Bíblia diz que Abrão começou agora a seguir o seu destino para com Deus. Ele se tornou um homem obediente a Deus, se tornou um homem que trouxe a sua família para Deus, e através de Abrão seguiu-se toda aquela geração israelita. Abrão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou seus 12 filhos, que deram assim, em princípio, as 12 tribos de Israel. E foi justamente no governo de José que, quando Jacó morre, José se estabelece lá no Egito, na terra de Gósen, passado um período de 400 anos, mais ou menos, há 430 anos, que Israel estava esquecido no Egito, sendo agora subjugado pelo rei do Egito, porque o texto diz que levantou-se um outro faraó que não conhecia a José. Este, vendo que os filhos de Israel cresciam muito e se multiplicavam muito sobre a face da terra, e o rei do Egito temeu e disse: porventura, se alguma nação vier nos atacar, possa ser que agora esses israelitas se alinhem a ele
e agora queira sair de nossa dinastia, de debaixo dos nossos pés, e queira agora deixar de ser subjugado por nós. Então o que acontece? O rei do Egito agora começa a dobrar a carga de trabalho de Israel, fazendo com que os filhos de Israel sofram. Mas aí Deus se lembra do pacto que ele estabeleceu com Abraão, Isaac. E ele levanta Moisés e Moisés, você vai ser o instrumento que eu vou levantar para tirar o meu povo da terra de sofrimento que era a terra do Egito. Pois bem, durante esta caminhada Israel passou por vários e altos e baixos declínios espirituais. Quem é que não se lembra o exemplo do bezerro de ouro? Quando Moisés desce com as tábuas da lei e observa aquela imagem de fundição de ouro feita por Arão, e ali Moisés, ele determina que não era daquela forma que o povo deveria se comportar, quebrando as tábuas da lei. Houve um episódio até que Deus queria a destruição do seu povo. Mas Moisés disse: Senhor, risca o meu nome do livro da vida, mas não faça isso, Senhor. Fazer uma nova geração de mim, aniquilar o povo que tu tiraste do Egito, debaixo da servidão de Faraó, que dirá as nações. Deus tirou eles lá do Egito, do Egito, para matar eles aqui no deserto. Que dirá as nações sobre a tua generosidade, sobre a tua bondade, sobre a tua misericórdia, sobre o teu amor, sobre a tua paciência? E é que Deus coloca a mão na cabeça e Moisés, está aí, você tem razão. Eu olho aqui dentro das Escrituras e Deus atende o conselho de um homem. Ele diz: Moisés, você está certo, eu não vou destruir esse povo. Mas aí, irmãos, dando sequência aqui a esse estudo bíblico, a gente vai entender que quando o pastor Elienay Cabral, o pastor Ezequiel Soares, comenta esta lição, ele diz que chegou o período do cativeiro. Quando na lição 1 estudamos Ezequiel, a atalaia de Deus, entendemos que Deus levantou Ezequiel lá na Babilônia para pregar a palavra do Senhor aos cativos que estavam lá na Babilônia, ok? Na lição 2 entendemos que estudamos a lição Vem o Fim, e se tratando da destruição de Jerusalém, do templo do Senhor, e daquela forma como Deus fez com que o povo ouvisse a sua palavra, se arrependesse, porém eles não se arrependeram. Então Deus permitiu a invasão do cativeiro babilônico de Israel, de Judá e também de Israel pelo rei da Síria. Foram 2 cativeiros que aconteceram aqui no percurso da história. Ok? Nós vamos entender que a primeira tribo levada cativa foi a tribo de Israel, ou seja, a tribo do norte, compostas por 10 tribos, e elas foram levadas para a Síria. Depois de mais ou menos 100 anos, aí veio agora a vez de Israel, veio a vez de Judá. No ano 586, essa profecia que se cumpre, Ezequiel, quando ele começa agora a profetizar sobre o fim, até então ele estava na Babilônia, ele foi deportado para a Babilônia na segunda leva, porque a gente entende que, de acordo com os estudos bíblicos, Jerusalém foi sitiada 3 vezes. Na primeira vez que ela foi sitiada, foram para a Babilônia Daniel, seus companheiros, porque o rei ele tinha procurado os melhores, os mais nobres de Judá, e levou-os para servir ao rei na corte da Babilônia. Na segunda leva nós estudamos isso aí, que agora foi aí um quantitativo de mais ou menos 10.000 judeus para a Babilônia, e entre eles o profeta Ezequiel, que era sacerdote. E houve a última vez que Jerusalém foi sitiada,
que foi a terceira e a última, foi quando a tropa de Nabucodonosor invadiu a Jerusalém. Quando houve essa invasão, Ezequiel já estava na Babilônia. E quando ele profetiza sobre o fim, aqui Deus estava mostrando a ele esta destruição de Jerusalém. Ok? Na lição 3 estudamos sobre as abominações do templo, ou seja, quando Ezequiel recebeu de Deus algumas revelações, algumas visões acerca das abominações que estavam acontecendo no templo do Senhor. E Deus revelara a Ezequiel dizendo assim: olha, a situação é essa aqui, o quadro é esse aqui. E ele mostra ali, né, aqueles animais sendo sacrificados, mas o coração do povo não estava mais voltado para uma verdadeira adoração a Deus. Se oferecia por se oferecer, não é? Então a Bíblia diz também lá na lição de número 4 que Deus, revelando ao profeta Ezequiel, Deus dizendo assim para ele: olha, antes da destruição eu vou retirar a minha glória do templo, Ezequiel. E ele mostra ali a Ezequiel algumas coisas que estão acontecendo. A glória do Senhor que estava lá no propiciatório, naquela tampa, né, da Arca da Aliança, que a glória estava ali. Depois a glória foi para a porta do templo. Depois a glória saiu do templo. E depois a glória foi-se embora para o monte. E Deus dizendo: eu vou permitir a disciplina para o meu povo, porém eu vou me retirar. Nós estudamos que existe uma tolerância da parte de Deus. Quando se coloca vamos botar assim, um elástico na mão e começa a se esticar esse elástico, a gente sabe que esse elástico ele vai seguir, né, conforme a gente vai esticando, ele vai seguindo até suas limitações. Quando não dá mais para ele segurar, o que acontece? De tanto esticar, o que acontece? Ele se quebra, ele se estoura. A tolerância máxima de Deus chegou, mas Israel não estava nem aí. Então ele autorizou, ele permitiu este cativeiro. No capítulo de número 5 nós estudamos sobre contra os falsos profetas. E esses falsos profetas não eram somente os que estavam lá na Babilônia, como também os que ficaram em Jerusalém. Estudamos que Jeremias, ele estava profetizando em Jerusalém, e Ezequiel estava profetizando na Babilônia, e Daniel estava servindo ao rei lá na corte na Babilônia. Então nós entendemos aí que há uma ligação entre o período profético de Ezequiel e o período profético de Jeremias. Então eles foram contemporâneos nesta mesma época. Nós entendemos que houve falsos profetas que profetizaram o bem, mas Deus não. Deus disse: 70 anos que vocês irão passar aqui. Depois de 70 anos, aí sim, eu vou tirar vocês daqui do cativeiro babilônico e vou enviar vocês à terra de Jerusalém. Vocês vão regressar novamente para a terra de Jerusalém. Entendemos aqui também sobre a justiça de Deus no capítulo 6 da lição. Na lição 7 a responsabilidade é individual. Na lição 8 estudamos sobre o pastor e os pastores infiéis, se tratando da liderança daquela época. E agora estamos em Gog e Magog. E o comentarista fala aqui sobre a seguinte causa. Lá na introdução, no primeiro parágrafo 1, sobre a identidade dos povos invasores, ele diz: esta profecia envolve muitos nomes, e alguns deles até parecem enigmáticos, ou seja, de difícil interpretação. É um enigma. Mas por que um enigma? Imagine uma profecia citada há não sei quantos mil anos atrás, né? E dado aqui, Abraão de Almeida, em seu livro Gog, né? Gog, falando sobre Gog e Magog, Israel, Gog e o Anticristo é o título desse livro. Abraão de Almeida, foi um livro publicado há mais ou menos 30 anos atrás. 30 anos atrás, e Abraão de Almeida já tinha suas especulações. E
Imagine nos dias de hoje. Então, quando o comentarista fala sobre quem são esses possíveis invasores, ele diz que é enigmático. Ele diz assim: o nosso desafio é identificar quem são hoje os povos que Ezequiel mencionam na antiguidade. Por quê? Porque houve mudanças de tribos, mudanças de povos, não é? Então nós podemos entender o seguinte, que ele fala aqui, os invasores, do capítulo 38 e 39, a profecia deixa claro que esta invasão será para o fim dos anos. E ele diz mais: no fim dos dias, no fim dos anos, no fim dos dias. Acredita-se que esse fim desses dias, ela esteja relacionada a nós agora, a Igreja de Cristo, a dispensação da graça. Aleluia. É porque o nosso comentarista, ele não fala, ele não cita aqui nessa lição, mas existe aqui uma intervenção neste tempo. Esta profecia 38 e 39 de Ezequiel, ela vai acontecer porque ela está direcionada exclusivamente para Israel. Não tem nada a ver conosco, Igreja de Cristo. Mas aqui envolve um certo período de tempo em que Deus, quando estabelece esta profecia aqui, é como que tivesse um grande relógio. E nesse relógio, o tempo de Deus, através desta profecia, começasse a contar para Israel em relação a esta invasão. Vou dar um ponto inicial desta profecia. Abraão de Almeida, grande teólogo, doutor, erudito das Escrituras, ele diz, escute só, partindo deste princípio, nós entendemos que lá no livro de Daniel, gostaria que você abrisse a Bíblia aqui, no livro do profeta Daniel, vamos lá, para entendermos melhor, livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 20. Vejam aí, 9 e 20 do profeta Daniel. Quando Daniel, ele recebe a resposta de suas orações. E ele diz o seguinte em suas palavras: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Observe, Israel tinha o costume de oferecer todos os dias um sacrifício a Deus, um pela manhã, eram dois, um pela manhã e outro pela tarde. Tratava-se de um cordeiro. Aí no sacrifício da tarde, Gabriel chega para Daniel, versículo 22, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sim, disse a Daniel assim, agora sai para fazer entender o seu sentido. No princípio das suas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende esta visão. Aí ele diz no versículo 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Estas semanas aqui, quem determinou não foi Gabriel, foi Deus. Eruditos, estudiosos da Bíblia dizem que chegaram a uma conclusão de que cada semana corresponde a 7 anos. 7 anos. Então, se são 70 semanas, a gente faz um cálculo preciso. 70 vezes 7, 490
E se tratando de que cada semana tenha 7 anos, 490 anos. Ok? Vamos lá. Esse cálculo, esse início da contagem do tempo, ele foi feito diante da ordem do rei Artaxerxes e também de Ciro. Quando Ciro ele libera o povo de Israel a regressar para Jerusalém. Lembram de Neemias? Quando ele pediu cartas ao rei para retificar os muros, para levantar o templo. Pronto. Estudiosos, eruditos acreditam que a partir deste momento o tempo começa a contar das 70 semanas, dos 490 anos. Eles entram em acordo um com o outro, teólogos, e eles acreditam, eles chegam a uma determinada conclusão, que esta construção do templo e reedificação da cidade teve uma durabilidade de 49 anos. Se teve uma durabilidade de 49 anos, então entra aqui um cálculo sistemático. Este cálculo seria o seguinte: 49 menos 490, aí restariam 400 e poucos anos para fazer os 490. Só que depois que os judeus regressaram da Babilônia e foram para Jerusalém, edificaram o templo, lá em Ageu está escrito 2:8, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A partir deste princípio aqui, se conta mais anos adjacentes. E este cálculo agora é feito da seguinte forma: se durou 49 anos para que o templo fosse colocado em pé, que foi o segundo templo, esse é o templo de Zorobabel. Então dá-se aqui início a uma segunda contagem de tempo, e ela vai da construção do segundo até o dia em que Jesus entrou na cidade de Jerusalém, fazendo um percurso mais ou menos de 434 anos. Então, somando 49 com 434, temos quase 490 anos. O que restou para os 490 foram 7 anos. Só que, quando Cristo nasce, aí o que acontece? Esse relógio agora ele para, a contagem para. Por que a contagem parou? Porque Cristo, ele é o enviado de Deus para a salvação do seu povo, e também não só do seu povo, conforme João 1:12, mas também para de todo aquele que nele crê, não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Estamos aqui porque ele morreu. Aí Deus abre um parêntese para a igreja. Glória a Deus. Ele nos alcançou. Estou aqui, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele olhou para os O gentios. Senhor me escolheu. Ele disse: eu vou dar um Aleluia. tempo aqui, eu vou dar uma pausa na história, porque eu quero agora chamar os gentios para participar desta tão grande salvação. Glória a Deus. Eruditos dizem que Oh, glória a Jesus. do nascimento de Cristo até a sua morte, Deus agora abre uma fenda e chama a mim e a você. Ele diz: um povo eleito, um povo santo, um povo bendito, um povo que é considerado agora como a noiva do Cordeiro. Aleluia. É por isso que se canta assim: a porta da graça aberta está. Mas eis que em breve ela se fechará. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A igreja não é daqui. Glória a Deus. Aleluia.
Você não é daqui. Glória a Jesus. Estamos aqui como peregrino e forasteiro em terras estranhas. Aleluia. Paulo disse: a nossa cidade está nos céus. Glória a Deus. Ei, na segue meu face. Aleluia. Glória a Deus. Mas aí, irmãos, entra agora a dispensação da graça. O relógio para de contar. Mas escute, os dias em que nós estamos vivendo são dias sombrios e tenebrosos. A igreja vai sair da terra. Glória a Deus. Aleluia. Esse fato vai ser real. O relógio ele vai começar a funcionar novamente do tempo que parou quando a igreja for arrebatada. Aleluia. Aí a história vai seguir agora. Aleluia a Deus. O tempo vai chegar. Aí a profecia de Ezequiel 38 e 39 vai dar seguimento nisso. Vai dar seguimento ao propósito de Deus. Porque, irmãos, o querer de Deus é uma coisa. Não adianta ninguém questionar contra a vontade de Deus. Se é Deus que quer, acabou-se. Quem é que vai questionar a vontade de Deus? Aleluia. Mas a gente louva a Deus. Porque a gente não tinha nada a ver com isso. Porque aquela mulher olhou para Deus e disse assim: Senhor, tem misericórdia da minha filha que está miseravelmente endemoniada. Jesus olha para ela e diz: mulher, eu não fui enviado, a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não posso pegar o pão e deitar os filhos. Ele considerou Israel como filho de Deus, como propriedade exclusiva de Deus. Mas a mulher olha para ele assim: Senhor, te lembra de uma coisa? Os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Aleluia! E ela disse: oh, mulher grande, é a tua fé! Oh, aleluia! 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 Quando Deus abre esse parêntese para nós, ele vai se fechar. Vou terminar. Muito assunto, mas a gente vai. Como eu disse aos irmãos, não vou cansar os irmãos. É um tema bastante vasto, muito vasto. Entendam que quando aconteceu o arrebatamento da igreja, o relógio começa a voltar a funcionar. Aí vem algumas, digamos assim, teorias de que o país da Rússia vai ser justamente este foco de encontro das nações. Gog representa aqui em Ezequiel uma pessoa que vai ser atribuída a ela um título de chefe soberano. Ninguém sabe ao certo quem será este homem. Cogita-se que seja levantado, ele seja levantado do país da Rússia. Agora nós podemos entender que Magog são as nações que vão se aliar a este líder, a este chefe, e justamente vão agora guerrear contra Israel, aqui em Ezequiel 37, 38 e 39. Como eu vos disse, isso pode acontecer no início da grande tribulação, ou pode acontecer antes, nos nossos dias. Então, tudo está preparado. Por isso que acredita-se que quando tem alguma guerra que envolve Israel, aí o pessoal fica louco, mas orelha em pé. Eu digo: olha, será que é Gog que vai se levantar agora? E se tiver algumas nações do lado dele, aí vamos ter a certeza de que a profecia
profecia de Ezequiel está se cumprindo. Isso seria, sabe o que, irmãos? Um termômetro para nós. Porque isso é uma coisa que eu preciso entender. Escola dominical, é uma coisa muito boa, que a gente aprende muito, mas nem todos têm esse costume de frequentar a escola dominical. Porque a escola dominical nos traz sabedoria, conhecimento, enriquecimento intelectual. Me desculpe, irmãos. Mas eu, como homem de Deus, eu não posso deixar de sair daqui e entregar essa palavra. Às vezes, a gente coloca em primeiro lugar o muito pulo, a muita marcha, a muita glória, a muita profecia, mas a gente deixa em segundo lugar o conhecimento da palavra. Eita, Jesus querido, Aleluia, glória a Deus. Eu não estou dizendo aqui que não é Deus que usa vaso. Eu creio que Deus usa. Independente das suas coreografias, porque tem vaso que quando Deus toma, ele pula, ele marcha. Eu não estou dizendo que não é Deus, não. Mas eu estou dizendo que às vezes a gente dá prioridade a isso do que ao conhecimento das Escrituras. Tem crente que fica voando no espaço do lado. Está aí o mundo aí, em conflito, em guerra. Tem tanto crente medroso, está tremendo, ai meu Deus, está entendendo? Especificamente nessas últimas eleições, porque o presidente ganhou e vai ser empossado em janeiro, tem tanta gente que falta morrer. Meu irmão, leia a palavra. Meu irmão, venha para EBD, venha aprender, venha ter convicção do Deus que você serve. Que nada possa lhe abalar, que nada possa mexer com as suas estruturas. Aí pode dizer, eu estou certo de uma coisa. oh glória! Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Aqui, ó, está guardada a palavra. E para fechar aqui, eu vou terminar agora. Eu quero dizer à igreja que o desfecho dessa batalha vai ser de que Deus vai dar vitória a Israel. Ele vai promover algo, porque do mesmo jeito que ele vai incitar esta batalha, ele também vai resolver esta batalha. Israel não vai vencer por suas próprias forças, não. É Deus que vai socorrer Israel e vai dar vitória ao seu povo. Amém? Pronto. No livro de Apocalipse nós vamos ter 3 batalhas. Essa, depois não, no reinado de Israel, eles vão ainda enfrentar 3 grandes batalhas no reinado de Israel. A primeira é essa aqui, de Ezequiel 38 e 39. A segunda vai ser a batalha do Armagedon, que não tem nada a ver com esta batalha aqui de Ezequiel 38 e 39. E a última vai ser lá em Apocalipse capítulo 20, onde aparece Gog e Magog, mas aqui não é o mesmo Gog e Magog deste capítulo 38 e 39 de Ezequiel. Considerando o seguinte, que este Gog e Magog de Apocalipse capítulo 20, essa batalha ela vai ser travada depois do milênio, muito depois do milênio. E sobre a batalha do Armagedon, vai ser outro tipo de batalha. Mas aí, irmãos, são pontos que a gente, infelizmente, não tem como falar aqui, porque as horas não nos dão condições para isso. Mas um estudo aprofundado, minucioso e apurado, iria fazer com que a gente tivesse muito conhecimento para entender melhor acerca dessas passagens bíblicas e do comentário que o nosso comentarista Ezequias colocou nesta lição. Mas o que eu quero dizer à igreja é o seguinte: que possamos estar vigilantes, possamos estar sempre atentos, porque a trombeta vai tocar e Jesus vai pegar muito crente de surpresa na terra. Grande vai ser o ai e o ui na terra. Tem muita gente brincando com Deus, tem muita gente descompromissada com Deus, tem muita gente que não quer compromisso na obra de Deus, mas tenha cuidado, porque Jesus vai pegar esses crentes tudinho e lá na frente eles vão ter um acerto com Deus. Ou você pensa que com Israel foi diferente? Glória a Deus. Ele tratou Israel
Eu só lhe digo uma coisa. A Bíblia diz, Mateus 25, que à meia-noite ouviu-se um clamor e dizia assim: aí vem o esposo. Estás preparado? Estás preparado, Edenilson? Estás preparado nessa hora? Como é que está o azeite? Tem azeite ainda na candeia? Tem óleo aí? Tem azeite aí? Ou será necessário buscar o azeite? Cuidado! Eita, Jesus, porque a porta pode se fechar. Disse. Ai, Marinho, isso não vai dar tempo agora não. Tem que pedir a Jesus agora não. Eu ainda estou precisando fazer algumas coisas, eu ainda preciso me consertar, eu ainda preciso aprumar o meu pé, eu ainda preciso colocar o meu pé um em cima do outro para andar direitinho. Tenha cuidado, porque a meia-noite de Deus vai chegar, viu? Do jeito que esse relógio vai funcionar para Israel. Ah, meu Deus, a trombeta vai tocar! 1 Tessalonicenses 4,16, porque a trombeta tocará. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance. Primeiro tem que ter batalha. A coroa vem depois da batalha, da luta. Aleluia. Né? Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Né? Por tudo Ele tem dispensado para nós. Eu digo ao nosso irmão que essa lição é escatológica, mas é uma lição mais histórica. Ela é muito histórica e ela abrange muita coisa, né? Se fosse aqui a semana inteira de estudo ainda não dava, ainda não dava. Amém? Amém. Mas eu vou falar para você que o irmão falou para a igreja aqui, né? Venha para a escola, venha para a escola para aprender, né? Porque agora eu vou fazer perguntas sobre a lição, né? E se o irmão tiver afiado, vai levar o carro. Mas não é aquele carro que eu fui lá, o carro quebrado sem a roda não, né? É o nome, o carro. Amém? Glória a Deus. Vou fazer uma pergunta aqui. Pergunta fácil, fácil. Pense numa pergunta fácil. Vou logo dar a dica, não tem nada a ver com a lição. Então vamos iniciar esse cara. Não é? Vem só no dia da frente para levar o carro. Né? Mas é uma pergunta por quê, irmão? Porque a pergunta
pergunta da lição é muito difícil, né? Uma pergunta fácil. Olha, quem acertar e souber, levanta um jeito de tudo logo, porque o negócio aqui, viu? É errado. Amém? Amém. Olha, eu achei. A irmã Luciana ela está naquela expectativa. Quem foi o primeiro juiz de Israel? Otoniel. Acertei. Otoniel. Eu queria ter uma filha assim. Acertou. Essa filha tem 62 anos. Olha, pai. Todo sábado aqui, né? Eu venho pra escola. Pra mim eu ia ganhar o carro. Amém. É porque não tem presente para todo mundo, né, irmão? Se eu pudesse, né? Mas vamos colocar outra. É facinho também, viu? Quem souber, escuta agora. Eu fiz a pergunta: quem foi o primeiro juiz? Isso, foi o? Não, Otoniel. mas o último juiz de Israel foi quem? Samuel. Não pode não presbítero. Ele escolheu. Mas José levantou o dedo, só não falou. Então, meu irmão José não pensou. E agora? Amém? Vamos lá, vamos lá. Não, pode. Não. É o senhor que Deixa aí. Faça uma pergunta para a pessoa. Eita, mãe. Eita! Mas essa semana toda eu vou levar. Eita, glória, Jesus. Na Bíblia, quem foi que criou asa? A mãe dele. Aí. A mãe dele. Mas ele